você tá começando a aprender francês, ou se de repente você já está estudando francês há algum tempo, você já reparou se você pensa em francês antes de falar ou se você pensa primeiro em português para depois traduzir tudo para o francês? Se você faz isso, cuidado, porque você comete um gigante erro, tá bom? Se você pensa primeiro em português para depois tentar traduzir para o francês. Por que que é um erro? Eu já vou mostrar para você por que que é um erro e também vou te ajudar a não mais cometer esse erro aí, tá certo? Vamos lá? Gente, eu sou a Vera Franco, salut, né? Je suis Vera Franco e eu sei que falar francês com confiança não é tão simples, né? Então, eu vou te ajudar aí nesse projeto, tá bom? Vamos lá? Por que que é um erro, Vera? Né? Alguém deve estar aí se perguntando, né? Por que que é um erro, Vera? Pensar primeiro em português para depois traduzir para o francês? Gente, é muito simples, tá? Olha só, você já se analisou? Quando você vai falar português, você pensa primeiro aí em outra língua e depois traduz para o português? Acho que não, né? Não, você pensa direto em português e fala direto em português, né? Certo? É isso mesmo, sem ficar aí tendo nenhuma outra língua como intermediária para que você tenha que de repente ficar traduzindo tudo para falar português, né? O que eu quero dizer com isso, tá? Olha, se você usa a língua portuguesa, né, como uma língua aí intermediária para pensar, né? Você vai ficar pensando primeiro aí com essa língua intermediária, que é a língua portuguesa, né? E depois você tenta lá traduzir tudo que você pensou pro francês. Você tá sim cometendo aí um erro gigante, tá certo? Ó, então vamos lá, né? Fazer isso cria em você o quê? Ficar pensando em português para depois traduzir para o francês. Gente, você cria aí uma trava e muitos bloqueios na sua fala, tá bom? Tudo isso te impede de falar francês com confiança e atrasa muito o seu percurso até a sua conquista, né? De falar realmente francês. Então, não pense primeiro em português, tá certo? Não pense primeiro em português para depois tentar traduzir para o francês. D'accord? Certo? Tudo bem? Então, gente, ó, agora que vocês já entenderam, né, que realmente é um erro que cria travas, que cria bloqueios, né, você ficar pensando em português para depois traduzir para o francês, né, tudo que você pensou ali, né, eu vou te mostrar, então, algumas formas que vão realmente te ajudar aí a fugir desse, né, desse problemão aí, né, para que você possa realmente falar francês sem dificuldade, tá bom? Então, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Attention, s'il vous plaît, ouvrez bien les oreilles, ó, attention, tá? É necessário que você pense em francês e fale diretamente em francês. Olha, boa parte das pessoas que estão aí se preparando para aprender francês, né, estão começando, ou que já estão estudando francês, elas acabam travadas, né, elas acabam ficando travadas quando vão falar justamente porque elas pensam em português e depois traduzem tudo que elas pensaram para o francês, tá certo? Então, se você tem essa dificuldade, com certeza você tá aí se perguntando, mas Vera, como fazer então? Como é que eu faço então, né? Olha só, como é que você faz isso? É simples, você deve aí evitar os erros anteriores, as dificuldades que eu até já expliquei né, nas lives anteriores, incluindo essa aqui, né? Então, mas olha só, pra gente resolver a questão que eu tô discutindo hoje aqui com vocês, então, lembra dos erros que eu comentei, os erros anteriores, as dificuldades aí que a gente já foi superando, né? A gente foi conversando aí nessas últimas lives. Então, essas que eu já expliquei pra você, né, nas aulas anteriores, aí nas lives anteriores, desde o começo, tá? Use as recomendações, as 4 recomendações aí que eu passei das últimas 4 lives. E aí, né, e também, né, tá certo? Seguir as minhas instruções aí que eu vou passar já já pra vocês. Então, assim, hoje tem 4 recomendações
né, que eu vou revisar com vocês das aulas anteriores e 4 instruções que eu vou dar hoje pra gente resolver aí essa dificuldade, né, de pensar primeiro em português para depois traduzir para francês. Como é que você faz então para pensar e falar diretamente em francês? Olha só. Primeira coisa, você aprende a falar francês e somente depois você vai procurar lá como é que escreve. Não faz o inverso, tá certo? Não vai primeiro olhar a escrita para depois tentar falar. Não, porque aí a gente já falou muito sobre isso, né? A pronúncia não vai rolar, tá? Então primeiro você ouve, você, né, aprende a falar e depois você vai buscar aprender a escrever, tá certo? Segundo ponto aí, tá certo? Segunda recomendação, então. Aprenda somente aí as frases em seus devidos contextos para que você não estude com frases descontextualizadas. Isso é super importante, é uma das recomendações que eu dei também aí nas lives anteriores. Terceira recomendação, aprenda a perceber, a sentir a gramática e não estude com foco exclusivo na gramática. Eu vou reforçar porque algumas pessoas às vezes não têm claro, quando eu digo isso, elas não têm claro o que realmente eu quero dizer, né? Eu não estou dizendo para não estudar a gramática ou para deixar a gramática de fora, de jeito nenhum. Eu estou dizendo, né? Estou propondo uma forma de um modo natural de se estudar a gramática, que é você perceber a gramática dentro do que você está estudando. Então, aprenda, essa é a terceira recomendação. Aprenda a perceber a gramática e não fique estudando com foco fechado lá na gramática para depois tentar falar. Tá certo? É um processo aí que funciona porque é mais próximo do que acontece aí no processo realmente natural para que você saia, né, desenvolvendo a sua fala. Tá certo? Então, olha só. Vamos revisar as 4 recomendações. Aprender primeiro a falar, né? E depois você vai ver lá como é que escreve. Segunda recomendação, aprender as frases completas e não ficar com palavrinhas isoladas, a gente falou muito disso. Terceira recomendação, aprender aí somente as frases nos seus devidos contextos, né? E não ficar estudando com trechos aí, com frasezinhas descontextualizadas. E a quarta recomendação, aprender a perceber, a sentir a gramática, né? E não ficar só focado ali no estudo exclusivo da gramática, tá? Então, olha só, você aplicando aí ao mesmo tempo e desde o começo, essas 4 recomendações, né, que são, na verdade, aí eu digo que são estratégias aí, né, para um bom método de aprendizagem. Um bom método, ele tem essas estratégias todas, né? Então, aí a recomendação do que eu tô mostrando hoje para você, que é pensar em francês e falar diretamente em francês, ela vai acontecer com muito menos esforço, tá certo? Olha só, você vai com certeza aí perceber que vai ficar muito mais fácil, né, fazendo isso que eu tô recomendando. Então, olha só, pessoal, você com certeza tá se perguntando aí, né? Ok, Vera, tá, entendi as 4 recomendações, né? Que são pra gente chegar, fechar, colocar as peças do quebra-cabeça pra gente conseguir começar a pensar em francês e falar em francês. Mas como é que eu faço isso na prática? Ai, agora que o bicho pega, né? Vamos ver como é que funciona na prática? Por que eu brinco, né? Eu falo que o bicho pega pra quem realmente tá tentando e não tem ninguém direcionando. Porque quando você tá fazendo por conta, sozinho, sozinha, é difícil você trilhar o caminho ali certinho, né? Você vai, né, encontrar uma pedra no caminho, não vai na hora saber como é que você tira aquilo do seu caminho. Então, é mais fácil quando você tem alguém direcionando, né? Então, hoje eu tô aqui ajudando você, pra você chegar aí, né, e atingir a sua meta, que é falar francês com confiança, né? Então, olha só, para que essas 4 recomendações, então, aconteçam e organizem aí o processo para que você chegue a pensar diretamente em francês para falar, né, francês sem ficar passando lá por um monte de tradução no português, né? Então, essas instruções vão te ajudar desde já, com certeza. Então, começa aplicando hoje, tá bom? Anota aí todas as 4 instruções de como treinar para pensar em francês. Vamos lá? Número 1, tá?
Primeiro, ouvir sempre que possível, áudios em francês. Rádio, música, não importa. Muito material aí, tá? De áudio, tá certo? Então, ouvir sempre que possível áudios em francês, tá certo? Isso ajuda muito. Calma lá que a gente vai encaixar todas as peças do nosso quebra-cabeça. Número 2, tá? Então, segunda instrução, assistir, né, séries, filmes, TV em geral, assistir o jornal de repente em francês, tá certo? Se você não tem acesso aí a TV, né, fechada, por exemplo, que tem canais, né? Existem alguns canais da TV aberta, inclusive, que tem aí, então presta bem atenção. Sempre passa um filme, sempre passa um documentário, até um desenho. Então, fiquem atentos que tem também na TV aberta, sempre tem alguma coisinha. É só você se ligar nos horários ali e tá bom? Mas com a internet, né, gente? Então, você pesquisa lá na internet, vai vir um montão de coisas também, né? Tá certo? De filme, de série, né? Mas façam tudo em francês, s'il vous plaît. Tá certo? Senão não vai funcionar. Se você, eu vou assistir uma série em francês, mas eu vou ver em português. Não faz sentido, né? Tá bom? Então vamos lá. Número 3. Então a terceira instrução aí, tá bom? Número 3. Falar. Pode parecer meio louco, tá? Mas olha só. É um louco que funciona. Se você acha que parece meio loucura, mas é uma loucura que funciona, tá bom? Então olha só. Terceiro, né? Terceira instrução aí pra vocês. Falar consigo mesma, consigo mesmo, em francês ao longo do dia. É isso mesmo. Vera, vão achar que eu sou louca, que eu sou louco? Pas de problema, sem problema, vai estar funcionando, vai estar dando resultado, né? E você vai ter resultado aí com isso, vai te ajudar desde já. E depois que você estiver falando francês com confiança, falando bonito, as pessoas vão falar, olha lá, aquela loucura lá funcionou, entendeu? Então bora lá, tá certo? Quarta instrução, número 4, vamos lá então? Introduzir falas em francês no seu dia a dia também com as outras pessoas. É isso aí, tá certo? Olha só, pode ser família, amigos, vizinhos, né? Então, se você mora com alguém, tá certo? Você aprendeu uma frase dentro de um certo contexto, quando isso acontecer ali, você percebe que dá para usar aquela frase, você vai lá e usa, tá certo? Com a família, com os amigos, com o cachorro, com o gato, com o papagaio, quem tiver perto de você. É isso mesmo, tá? Pessoal, eu falo isso, a gente pode rir aí, né? Achar que é loucura, mas funciona, tá certo? Eu tô falando isso não é à toa, é porque eu já tive resultados, eu já trabalhei com muitas pessoas, né? E a gente já fez de formas diferentes e a gente sabe o que dá certo, né? Então, por exemplo, vou comentar rapidinho aqui o exemplo de um ex-aluno meu, que ele, francês foi a primeira língua estrangeira dele, né? Ele nunca tinha ido para o exterior, nunca tinha, realmente aprendido um outro idioma, e ele queria, né, um dia ir até a França e tal e tudo mais. E ele, na verdade, já tinha tentado aprender um outro idioma antes, né? Tinha tentado aprender inglês, mas se dizia assim meio bloqueado, enfim, uma situação bem delicada, tá? Mas enfim, né? Começou a fazer francês, né? Ele começou, e através do francês, né? Pasmem aí, mas ele até começou a entender algumas coisas, até começou a retomar o inglês, né? Que ele já tinha começado e tinha abandonado. E acabou aprendendo os dois, assim, né? Focou no francês, mas acabou desenvolvendo o que ele achava que estava travado lá. Então, destravou, foi muito bom. Mas, enfim, o que esse aluno fez, tá? Quando ele chegava no trabalho, ele não cumprimentava os colegas em português. Todo santo dia, ele chegava no trabalho e ele cumprimentava os colegas em francês, tá certo? A mesma coisa, ele fazia o mesmo quando ele ia se despedir. Para dizer tchau, para ir embora, ele também se despedia em francês. Então, isso é um pequeno exemplo, né? Um
pequeno exemplo de que você pode aí, né, introduzir algumas falas com as pessoas que estão à sua volta aí ao longo do dia. Então, se você consegue falar uma palavrinha ou outra, uma frase, já começa a incorporar isso na sua fala com as pessoas que estão ao seu redor, mesmo que seja assim, eles acham que é brincadeira, mas você está treinando e você está desenvolvendo sua confiança na fala. Isso ajuda também, tá certo? Essas instruções, pessoal, vão ajudar, tá? Com certeza, vão ajudar vocês aí, né, até vocês encontrarem um método que seja completo e organizado, que funcione tudo isso junto já no passo a passo. Então, essas instruções, elas vão possibilitar e de certa forma que vocês aos poucos já aprendam primeiro aí, vão aprendendo já um pouco a falar antes, né, para depois ir ver como é que se escreve, vão, né, proporcionar aí, né, que vocês aí aprendam já frases completas, porque você vai ouvir, por exemplo, uma música, vai assistir um filme, né, vai já ver esse material, já vai, né, aprender frases completas, não vai ficar só com palavrinhas isoladas não, né, vai também proporcionar que vocês aprendam aí frases já em contextos, né? Então, num filme, num vídeo, tá acontecendo a cena, você já tá com tudo contextualizado. Então, isso já auxilia também, tá? Vai ajudar para que vocês aprendam a perceber também um pouquinho da gramática, sem ficar com o foco, né, exclusivo na gramática, porque aí você fica na gramática, depois você vai tentar falar, né? Não sai. Então, quando você tá ouvindo, você já tá aprendendo como é que fala, né? Fica mais fácil. Depois você pode verificar a gramática e tudo, mas primeiro treina a sua fala, tá? E depois confere na gramática. Então, gente, com todas essas pecinhas do quebra-cabeça que eu comentei, das últimas lives anteriores, né? Aqueles erros que eu comentei com vocês, essas recomendações que eu passei e as instruções de como aplicar, né, essas recomendações, tudo isso faz parte de um quebra-cabeça que vai possibilitar que você realmente comece a pensar em francês para justamente já sair falando francês. D'accord, vamos lá então, vamos revisar rapidinho, vamos lá? Então, olha só, eu comentei que quem está começando a aprender ou se já está estudando francês há algum tempo, eu comentei para você se analisar, reparar se você pensa antes em francês ou se você fica primeiro pensando em português para depois traduzir tudo, porque aí, ó, cuidado que é um erro gigantesco, tá? Você ficar pensando em português para depois traduzir tudo para o francês. Por que que é um erro, né? Então, eu mostrei aí pro pessoal por que que é um erro e como você faz para fugir desse erro, para não cometer esse erro, né? Então, olha só, eu comentei aí o seguinte, tá? Vamos lá, eu vou mostrar aí como é que, né? Como é que funciona e esse erro aí, como é que a gente resolve. Então, primeiro, por que que é um erro, né? Porque, olha, quando você fala português, por exemplo, você não fica pensando em outro idioma, em outra língua para falar português, certo? Tá bom? Você não faz isso. Não é um processo adequado ou, digamos, apropriado ou natural. Você já pensa em português e fala em português, certo? Por quê? A gente desenvolveu isso, então você também pode desenvolver isso no francês, tá? Então, o que eu quero dizer? A gente não usa, né, uma língua intermediária aí para falar português, tá certo? Então, se você tá ainda, de repente, pensando em português para depois traduzir para o francês, é um erro sim, porque isso causa travas e bloqueios na sua fala, tá bom? Impede de você falar francês com confiança, tá certo? Então, não faça isso, não pense primeiro em português para depois ficar traduzindo para o francês. D'accord? Ça va? Então, olha só, gente, eu fiz uma retomada aí, né? Então, todo mundo aí que já entendeu, né? Que realmente é um erro você ficar pensando primeiro em português para depois traduzir tudo para o francês. Então, eu vou mostrar aí algumas formas de você fugir desse problema aí para que você possa falar, né? En français, né? Sem dificuldades, tá bom? Então, ó, é preciso você pensar em francês e falar diretamente em francês, tá? Porque tem muita gente que está se preparando para aprender francês ou que já está estudando francês há algum tempo, que elas simplesmente travam quando elas vão falar, justamente porque elas pensam em português e depois traduzem tudo que elas pensaram para o francês, tá? Então,
se você tem essa dificuldade, aí você pensa, mas como é que eu vou fazer então, né? Então, a gente comentou o seguinte, né? Comentei com vocês o seguinte, que o segredo realmente, né, para você evitar essa dificuldade, é você pensar direto em francês, para que você possa depois falar com confiança. Falar francês com confiança sem ficar com bloqueio, tá? Como é que faz isso? É simples, mas eu sei que não às vezes não é tão óbvio assim, né? Então vamos lá, tá? Olha só, nas lives anteriores eu comentei aí, né? Alguns erros, né? Então já comentei aí alguns erros e vou retomar 4 recomendações dessas últimas lives. Eu mostrei aqui pro pessoal, né, as 4 instruções para que vocês possam aplicar aí essas recomendações e, né, conseguir o resultado de pensar em francês, tá? Então lembrando que as 4 recomendações são, primeiro, aprender a falar, né? Então você ouve bastante, aprende a falar e depois você vai pesquisar como é que escreve. Não faz o inverso, não vai ver como escreve primeiro para depois falar. Segundo, aprende aí frases, tá? Nos seus devidos contextos, tudo bem? Não fica... duas coisas, na verdade, né? Então, segundo, aprenda frases completas e não fica com palavrinhas isoladas, não, tá? O terceiro, sim, terceiro ponto, aprenda aí as frases em seus devidos contextos, para não ficar com trechinho de coisa descontextualizada, tá? A quarta recomendação aí, o quarto ponto, aprenda aí, tá? A perceber a gramática, a sentir a gramática dentro do material que você está manuseando. Não fica fechado nem fechada lá no estudo só exclusivo da gramática, tá bom? Porque aí para falar é mais complicado. Então, por isso que é importante começar a aprender a falar primeiro. Tá? Se você aplicar ao mesmo tempo e desde o começo essas 4 recomendações, que eu chamo aí, na verdade, né, são estratégias aí, porque um bom método, ele tem essas 4 estratégias envolvidas, tá? Então aí, se você fizer isso ao mesmo tempo e desde o começo, a aplicação do que eu tô mostrando aí hoje pra vocês, que é pensar em francês e falar diretamente em francês, ela vai acontecer com muito menos esforço e muito mais rápido, tá bom? Se vocês começarem a aplicar isso desde agora, vocês vão perceber com certeza que fica muito mais fácil, tá certo? Então, olha só, se você aí, né, alguns aí poderiam estar se perguntando, né, agora há pouco eu comentei, de repente tem gente aí se perguntando, tá, entendi as recomendações, mas como é que eu faço na prática, né, Vera? Então, olha só, todas essas recomendações que eu fiz, aprenda primeiro aí a falar francês, né, e depois vai ver como escreve, aprenda as frases completas, não fica com palavra isolada, não fica estudando palavra isolada. Aprenda aí, né, frases nos seus devidos contextos, para não ficar com coisa descontextualizada, não. Quarto ponto, né, aprenda a perceber a gramática, a sentir a gramática e não ficar focando só, né, se fechando ali na gramática, tá? Então, se você, todas essas recomendações que eu fiz aí, né, se você buscar fazer tudo isso, com certeza, porque com certeza você encontra tudo isso dentro, né, de um passo a passo aí bem definido, se você encontra um método bom para fazer isso. Mas se você não, né, tá com essas dificuldades, é porque você ainda não tem um método que te proporcione tudo isso já organizado, né? Então, se você tá com essa dificuldade aí, provavelmente você não tem um método desses, né, para estudar e para aprender a falar francês. Mas aí eu dei algumas recomendações, algumas instruções, na verdade. Essas foram as 4 recomendações. E quais foram as instruções que eu dei? Será que alguém vai lembrar? Então, olha só, primeiro, tá? Ouvir sempre que possível áudios em francês. Gente, rádio, música, né? Então, né, fiquem rodeados aí tá certo? De áudio em francês, tá bom? Segundo, assista muita série, filme, TV, sei lá, jornal, tudo em francês. Eu dei algumas dicas aí que, né, quem tem TV fechada, com certeza vai ter algum canal que proporcione isso. Tem na TV aberta também 1 ou 2 canais que em alguns horários eles passam sempre um filme, um documentário, alguma coisa em francês. Então vale a pena também dar uma olhada. E claro, na internet tem um montão de coisas. Se você não tem um método que já tenha tudo isso, né, organizado para você, você pode pegar coisas na internet, né? Terceiro ponto, falar consigo mesma, consigo mesmo. Eu brinquei com o pessoal, né,
que, ai, né? Que às vezes é uma loucura, né? Às vezes a pessoa fala, mas essa pessoa é louca falando sozinha? Mas, gente, é uma loucura que funciona, então vale a pena, tá? Tá bom? Vale a pena ser meio louco, porque depois vão falar, nossa, a loucura dele ali funcionou, né? Tá falando francês, tá bom? Eu falo isso porque eu tenho alunos, e tive já alunos que aplicaram isso, que fizeram, tá bom? Eles faziam um programa de francês comigo e se mantinham, né, falando durante o dia, falando com eles mesmos, falando. Eu tenho um aluno que até hoje ele fala, eu falava com a parede, falava com o cachorro, aí nasceu a filha, começou a falar com a filha, e foi, entendeu? Então, fale consigo mesma, tá bom? Consigo mesmo, né? Em francês ao longo do dia, tá? Quarto ponto, comece a introduzir falas em francês no seu dia a dia também com outras pessoas, tá? Então, no primeiro momento você começa a falar com você mesmo ali, depois você começa a ampliar e começa a falar com outras pessoas também. Gente, família, amigos, né? Família, amigos, vizinho, vizinha, tá? Cachorro, gato, papagaio. Até legal que o papagaio também vai começar a repetir, né? Então, olha só. Essas instruções que eu revisei agora com vocês, elas vão ajudar até você encontrar um método que seja completo, que já tenha tudo isso, né, num passo a passo para você. Então, até você, né, fechar esse método aí, então elas vão possibilitar de certa forma que você aos poucos consiga aplicar, né, essas instruções e, né, então conseguir atingir essas recomendações aí que eu falei para vocês, de aprender primeiro a falar para depois ver como é que escreve, aprender frases completas, não ficar com palavrinha isolada, aprender as frases nos contextos, certo? E aprender aí a perceber a gramática, e você juntando todas essas peças do quebra-cabeça, como eu falei, com certeza isso vai, né, possibilitar que você já comece a pensar em francês e então também falar em francês, sem ficar, né, pensando em português antes de, né, ficar lá, tá certo? Ficar pensando em português e ficar traduzindo para o francês depois. E muito menos, né, ficar aí com a sua fala travada, né? Então tudo isso vai possibilitar que você já pense em francês e fale em francês, sem ficar travando, né? Que coisa, né? Ficar travando na hora de falar. Vamos, botar isso para correr, tá certo? Tá bom, pessoal? Então espero que tenha sido bacana aí para vocês o nosso papo de hoje, que vocês aproveitem essas recomendações e já comecem a aplicar essas instruções aí que eu passei para vocês, para que vocês já possam começar a sentir o resultado, né? Os efeitos aí de já começarem a aplicar essas coisas todas que eu comentei hoje, todas essas instruções. Tá certo? Então, pessoal, bonne nuit à vous tous, né? Uma boa noite aí para vocês. Gros bisous. Au revoir, les gars. Bonne nuit.